Meus amados, nós vamos dar continuidade. Quero dar uma saudação, transmitir ou enviar uma saudação a todos os nossos irmãos que estão nos acompanhando através aqui do canal Luz para o Mundo. É Luz para o Mundo? É porque o meu é bem parecido. O meu é... Como é o nome do meu canal? Que nem eu mesmo estou sabendo mais. Pastor Elmer Ribeiro, mas tem uma frasezinha que eu coloquei lá. Cristo para o Mundo. É muito parecido, né? Cristo para o Mundo. Você pode acessar. Eu estou lançando aí uma série de estudos sobre a origem da Bíblia, a importância da Bíblia. Então, os irmãos, não deixem de acompanhar esses estudos. Amém? É muito importante. Não sei quantos estão acompanhando. Levante a mão aqueles que já assistiram a série. Tem alguém aqui? Olha aí, tem poucos irmãos assistindo a série no meu canal PR Elmer Ribeiro. Estamos falando sobre a Bíblia, sua origem, os elementos com que ela foi confeccionada. Mostramos também alguns pontos importantes, revelando a supremacia das Escrituras. Porque a Bíblia é o livro por excelência, é o livro dos livros. Então acesse lá, acompanhe. O meu cinegrafista e o diretor do meu canal é o William, que está ali. Ele que organiza tudo. Ele fica me aperreando, irmãos. Vamos, pai, vamos gravar, não sei o que e tal. Às vezes eu digo, eu não estou aguentando gravar nada, que eu estou aqui cansado. Que é muita atividade, essa correria com ETAD, tem que dar aula aqui, é 3h30 de aula aqui, que a gente dá aos irmãos da ETAD, e vem os demais compromissos com a igreja, com as congregações. Tem congregações que eu demoro a ir, por conta das atividades. E agora, irmãos, que eu tenho que ficar 1 semana em Caruaru e 3 semanas aqui, 1 semana lá e 3 semanas aqui, só Jesus para me guardar. E quando cheguei em Caruaru, minha recepção foi ser sequestrado. Eu disse aos irmãos, que recepção boa, hein? Na minha chegada já fui sequestrado. Pastor Hélio, ele nos convidou para irmos a um lugar chamado Mandaçaia, mais ou menos assim a palavra, e nós fomos olhar um templo num sítio que está sendo construído, um templo da DCA. E é um pouco distante este sítio. E quando fomos, no meio do caminho, vieram 5 elementos numa S10 prata. Eu não sabia que era meliantes. Eu fiquei muito tranquilo, porque eu pensei que era a Polícia Civil. Eles cercaram o carro do pastor, tudo armado, pistola, revólver. Eles falavam, o carro fechado, não sabia o que é que ele estava dizendo. Eu só sabia que ele queria que a gente saísse do carro. Eu saí, perguntei o que é que está acontecendo. Só que o pastor Hélio foi quem primeiro reagiu. Quando o pastor Hélio viu, eu só vi quando ele disse assim, meu Deus do céu. Aí baixou o vidro, olhou para o bandido e disse, baixe a arma, que todos nós somos crentes. Aí o camarada baixou a arma, disse aos outros, baixe a arma, que eles são crentes. Eu nunca ia pensar que era bandido. Que bandido educado é esse? Aí eu saí com meu celular, que nem um abestalhado. O que é que está acontecendo? Ele disse, o que é que está acontecendo? Me dê logo o celular. Pegou minha aliança, meu anel de formatura, disse, vai levar a minha aliança. Eu disse, é a melhor aliança, porque daqui a pouco tu vai ver tua mulher ali. Aí puxaram, pegaram o celular dos irmãos também, eu, o pastor Hélio, o pastor Esdras e o presbítero Tomai, colocaram a gente dentro do carro do pastor Hélio, no banco de trás, nós 4, 2 bandidos na frente, um com a arma apontada para o meu lado, e saíram com a gente dentro dos matos, pegaram a BR e foram para um outro lugar, uma outra região distante. Passamos um tempão dentro do carro com ele e levaram a gente para dentro de uma mata. No meio do caminho eles pararam, entrou mais um que vinha a S10 atrás seguindo a gente, entrou o outro que estava na S10, ele perguntou, mexeram com vocês, bateram em vocês? Nós dissemos, não, ele disse, ninguém vai tocar em vocês, pode ficar em paz.
ninguém vai fazer nada com vocês. Perguntou se a gente queria água, ele estava com uma garrafa de água mineral. Aí meu irmão, pastor Hélio, disse, me dê que eu quero dar um golinho. Depois o pastor Hélio também tomou água. Em seguida o pastor Hélio começou a pregar para eles. Começou a falar de Jesus para ele, começou a dizer, há caminho que ao homem parece direito, mas o seu final é a morte. E começou a falar, perguntar se eles eram crentes. Depois o outro meu irmão disse, a gente pode cantar aqui? Eles podem cantar, agora fique de cabeça baixa. E ele mandava eu baixar a cabeça, mas eu estava numa posição que não tinha nem para onde mais a cabeça. Que eu estava prensado entre o pastor Hélio e o pastor Hélio. Ele, baixa a cabeça, grandão. E eu disse, eu vou baixar minha cabeça para onde? Ele, dá um jeito aí, olha aí para baixo, não fica olhando para a gente não. Porque eles achavam que a gente estava querendo decorar, fisionomia, para fazer retrato falado. Eu disse, fique em paz, nós não iremos fazer nada. E seguimos. Quando chegou no matagal assim, numa mata, ele mandou a gente entrar, entra, segue ele, o outro com a pistola na frente. Seguimos, chegamos lá. Ele quebrou os matos assim, queria que eu me assentasse. Eu disse, eu não vou me assentar aí não, agora fique em paz que ninguém vai fazer nada aqui não. Aí ele ficou em pé, uns 3 metros, nós ficamos em pé também, todos, quase 4 horas em pé dentro da mata. Os carros passavam assim como daqui na van, mas ninguém sabia que a gente estava ali dentro. Só víamos os carros passando, barulho das pessoas falando. E ali nos matos começamos a cantar, a falar de Jesus. E ele mesmo, o ladrão, ele disse, vocês transmitem uma paz muito grande para a gente. Olhe, pastor. Aí ele disse ao pastor Hélio, olhe, pastor, eu nunca baixei minha arma para ninguém. Mas quando o senhor disse, baixe a arma, eu ouvi como se fosse uma voz de comando. E eu baixei minha arma na hora. E eu estou aqui muito triste. Se o senhor pensa que eu estou alegre, eu estou muito triste. Eu nunca queria que isso acontecesse com vocês. Logo vocês, infelizmente, a porcaria desse meu trabalho faz isso. Ah, o meu trabalho. E eu dizendo, grande emprego. Aí ele disse, infelizmente, disse lá o nome lá, do meu trabalho fez isso. Mas eu estou aqui com medo de Deus, porque eu sei que vocês é do outro lado. Eu sei. Eu sinto a paz aqui com vocês aqui, eu sinto, vocês transmitem. E ele disse assim, meu amigo roubou um crente e 3 dias depois ele teve uma morte horrenda. Eu estou aqui, eu estou com medo que Deus faça alguma coisa comigo. Eu disse, fique em paz, Deus não vai fazer nada com você não. Agora fique tranquilo. Nós começamos a cantar, eu ainda cantei o hino do ladrão para ele. Mesmo na morte lembrou-se de um ladrão que ao seu lado estava. E ele lá, ouvindo. Ficamos em paz. Irmãos, eu não tive um tico de medo, eu digo a vocês. Eu não tive um tico de medo. Se eles quisessem matar, a gente matava ali. Eu não tive mesmo. Não estou fazendo aqui nenhuma declaração, porque já passou o cenário. Pergunte aos irmãos que estavam lá, pergunte ao pastor Hélio, nenhum de nós. O único que ficou assim, sentindo um pouco, foi o presbítero Tomás. Ele é mais novo. Na hora do sequestro que estávamos lá, a gente ria, conversando dentro do mato, ria que só eu e o bandido meliante lá sentado com a pistola no colo, e a gente rindo, muito à vontade. E eu disse lá dentro dos matos, eu disse ao pastor Esdra, tu sabia que lá em Pubi, quando morre uma pessoa, o povo faz festa, é banquete. Aí ele disse assim, lá em Serrita, onde eu pastoreei, quem cava a cova é a família, ou manda cavar, porque não tem coveiro lá não. A gente conversando tão normal, só que depois que passou, que o bandido foi embora, que a gente saiu, aí Tomás começou a chorar, e dizia assim, eu não sei não, meu Deus, o pastor diz, quando morre faz festa, outro de quem cava a cova é a família, e eu lá naquela situação. Ele ficou sentindo, ele mais novo sentiu um pouquinho, mas graças a Deus, eu estava muito em paz, que eu sabia que Jesus estava ali. Eu sabia, nós sentimos a presença de Deus, cantamos vários hinos, irmãos. Anoiteceu, escureceu, e a gente cantando. E o camarada ficou
mais em paz, eu acho, do que a gente. Eu acho que eu nunca encontrei as pessoas para eu roubar tão fácil, tão bom que nesses irmãos. Porque não teve nenhum problema. O carro está no seguro, tudo em paz. Só achei ruim, eu disse ao pastor ele, brincando com ele. Só achei ruim porque ele levou meu celular. Meu celular não está no seguro. Então, o carro está no seguro, mas meu celular não estava. E estava todos os arquivos, assim, fotos, agenda. Eu tenho uns convites para pregar esse ano, não sei nem para onde é que eu vou mais. Não sei. Se os irmãos não ligar para confirmar antes, eu não sei para onde é que eu vou, porque fica tudo agendado ali, levou, apagou tudo. Mas os irmãos orem, deu tudo certo, Jesus está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém, meus irmãos? Abra sua Bíblia. Eu estou dando esse relatório porque eu sei que muitos irmãos estiveram orando, preocupados, recebi muita ligação, muita mensagem. Deus abençoe a todos os irmãos que estão aqui, os que estão assistindo, e quero que vocês saibam que estamos em paz. Nenhum dano, viu, irmãos? Nem trauma, viu? Não tenho trauma. Não fiquei sem dormir, eu dormi que ronquei. Viu? Mas não estou nem dormindo, eu dormi, ronquei. Agora, quando eu cheguei na igreja, eu senti um pouquinho de dores na cabeça, como uma enxaqueca, mas foi só essa sensação que eu tive quando já estava no culto. Mas fora isso, mas eu acho que era a fome, porque eu estava com uma fome terrível. O tempo todo dentro do mato, fui para a igreja sem jantar, eu acho que aquelas dores eram a fome. Depois que eu comi umas pizzas, passou minha dor de cabeça. Meus irmãos, abra a sua Bíblia, vamos continuar falando sobre o tema escatológico acerca da vinda de Jesus, e estamos falando sobre a vinda de Jesus para a igreja, falando especificamente sobre a cognoscibilidade da vinda de Jesus, o que se sabe acerca desta promessa. Então, já falamos aqui de que é sabido de que Jesus, ou de que a promessa do arrebatamento, ela é uma promessa que consola a igreja. Depois falei aqui que a promessa do arrebatamento, ela é uma promessa que garante um grande livramento, quer dizer, ela consola a igreja porque garante livramento, aponta alguns fatores importantes que já comunicamos aos irmãos acerca desses pontos que garante consolo à igreja. Ela oferece consolo porque revela que a igreja é a prioridade de Cristo. Ela oferece consolo porque garante um grande livramento. Ela oferece consolo porque neste dia a igreja expressará um júbilo de alegria superlativo, indizível, incomensurável. Enfim, ela garante à igreja o consolo porque a igreja vai triunfar sobre a carne e o mundo, sobre Satanás, através do arrebatamento. Em segundo lugar, é sabido que nem todos participarão do arrebatamento. É este ponto que nós vamos ter início hoje aqui. Nem todos participarão do arrebatamento. A primeira coisa que está revelada na Bíblia acerca da doutrina do arrebatamento é que esta promessa garante consolação. Paulo disse: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. A segunda verdade escatológica é que nem todos participarão do arrebatamento. Vamos começar agora esta segunda parte, em Mateus capítulo 24, versículo 39. Mateus 24, versículo 39 ao 42. Fico muito feliz quando eu vejo assim, os irmãos com a caneta na mão, anotando, outros digitando no celular.
Isso mostra que é uma igreja que está crescendo, irmãos, amadurecendo. Igreja que gosta de Bíblia é uma igreja que amadurece, que se desenvolve corretamente. Então vamos lá, Mateus 24, versículo 39 ao versículo de número 42, diz assim: E não perceberam até que veio o dilúvio e os levou, assim será também a vinda do Filho. Então, estando 2 no campo, será levado um e deixado, estando 2 moendo no moinho, será levada uma e deixada. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Então, do versículo 39 ao versículo 42, nós aprendemos que o evento do arrebatamento, ele é um evento cognoscível. O que é cognoscível? Algo que se pode conhecer. Então, nós sabemos biblicamente que vai acontecer um arrebatamento. A Bíblia revela e garante que o arrebatamento não é um sofisma, não é uma ideia de igreja, não é um engano, não é um método enganoso de pastores. O arrebatamento é uma promessa de Deus. E esta promessa, desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento, nós temos textos que comprovam, textos que comunicam a realidade deste evento que está para acontecer. Então o evento ele é cognoscível, mas o momento que vai acontecer é incognoscível. Nós sabemos que vai acontecer o arrebatamento, mas não sabemos quando vai. Quando vai? O dia que o arrebatamento vai acontecer é uma incógnita, é algo desconhecido. E é justamente por não atentarem para o fator surpresa que algumas pessoas serão impedidas de participarem do arrebatamento. Aqui nós temos em síntese algumas características de pessoas que não poderão participar do arrebatamento. A Bíblia fala pelo menos de 3 classes de pessoas, 3 grupos de pessoas que não vão poder participar do arrebatamento. Primeiro grupo, diga comigo, os insensíveis. Diga, os insensíveis. Então, neste grupo, ou este grupo, ele é representado no símile dos antediluvianos. Jesus falou acerca da sua vinda e falou da geração antediluviana para revelar acerca das pessoas ou o tipo de pessoa que serão surpreendidas, que serão pegas de surpresas ou de surpresa, desprovida, despreparada no dia do arrebatamento. E um destes grupos que Jesus falou são os insensíveis. Esses são os que não acreditam no aviso de Deus. Existe um grupo de pessoas na terra que acha que a pregação do arrebatamento é uma história de carochinha, como nós falamos aqui. É um conto sem fundamento. É aquilo que os antigos diziam, história para boi dormir. Há um grupo de pessoas tão insensíveis à palavra de Deus que ficarão de fora por conta de suas insensibilidade ou sua insensibilidade. O segundo grupo de pessoas que não poderão participar do arrebatamento são os hipócritas. Diga comigo, os hipócritas. Este grupo ele é representado na parábola do servo mau, que está aqui nesse texto também, nesse mesmo texto,
que nós vamos ler a parábola do servo mau. Esses são aqueles que acreditam, mas não se preparam. O primeiro grupo é aqueles que não acreditam. O segundo grupo, que são os hipócritas, eles acreditam que Jesus vai voltar, mas não se preparam. Eles não se preparam para o dia da vinda de Jesus. O terceiro grupo dos que não poderão participar do arrebatamento, no dia do arrebatamento, ou do evento do arrebatamento, são os desprovidos. Diga comigo, os desprovidos. São aqueles que estão despreparados. Este grupo aqui eles são representados nas 5 virgens loucas. Jesus contou a parábola das virgens loucas. Isso é um texto só, no capítulo 25 de Mateus, capítulo 24 de Mateus, entrando para o capítulo 25, você vai ver que Jesus está contando aqui eventos, parábolas, que servem como um meio de revelar, de comunicar verdades espirituais, verdades eternas. E aqui nós temos os desprovidos, representados nas virgens loucas. E este grupo são aqueles que acreditam, até se preparam, mas não o suficiente. São aqueles crentes parciais. São parciais. Eles não procuram fazer o tudo que Deus quer, se entregar por completo. Eles não se entregam por completo. Eles estão na igreja, eles servem a Deus, mas estão sempre fazendo as coisas pela metade, em parte. E este grupo terminará sofrendo justamente a impossibilidade de participar. Então vamos começar estudando sobre os insensíveis. Amém? Eu falei aqui que são 3 grupos: insensíveis, os hipócritas e os desprovidos. Vamos começar pelos insensíveis. Mateus capítulo 24, versículo 37 ao 44. É claro que cada semana eu vou falar sobre um grupo desse, para mostrar o tipo de pessoa que não vai poder participar do arrebatamento. E eu louvo a Deus e peço a Deus que nos guarde de não estar inserido dentro desse contexto. Eu quero crer que eu estou pregando por prevenção. Amém? Para prevenir a gente. Mas possa ser que eu esteja pregando também por correção, para corrigir alguns, para dar tempo eles mudarem de rota, mudarem de destino. Então, todos aqui, atenção de todos na palavra, até porque não tenho muito tempo para falar sobre este grupo. Mateus 24, 37 ao 44 diz assim: E como foi nos dias de Noé, veja a associação, como semelhante, assim será também o quê? A vinda do Filho do Homem. Porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou e não perceberam, até que veio o dilúvio e o quê? Assim será também a vinda do Filho do... Veja, não perceberam, até que veio o dilúvio. Teve gente que não viu nem vindo o dilúvio. O dilúvio chegou e quando eles despertaram já era tarde demais. Noé já estava na arca. Noé já estava na arca. Então, olhando para esse texto, este grupo são justamente caracterizados pelos pecadores e penitentes. O pecado praticado em alto grau, como se vê nesta narrativa, tira do ser humano a possibilidade de sensibilidade espiritual. O pecado ele tem um poder muito grande.
não só o poder de escravizar as pessoas. O pecado, ele tem o poder de tornar a pessoa insensível. Tem muita gente na igreja em pecado e permanecem em pecado porque o pecado criou uma crosta e essa pessoa já não sente mais nada, só mesmo um milagre de Deus. Veja o que diz a Bíblia em Efésios capítulo 4, versículo de número 17 ao 19, sobre esta força do pecado, a força de insensibilizar as pessoas. Efésios capítulo 4, versículo 17 e o versículo 19. Diz assim, ao 19: digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecido o seu entendimento. A mente está escura, não tem mais luz, não consegue enxergar. Então, a consequência disso é separado da vida de Deus. E por que são separados? Pelo quê? Pela ignorância que há neles. E pelo quê? Pela dureza do coração, coração enrijecido, não se quebra, não se dobra. E ainda diz, os quais, havendo o quê? Os quais, havendo perdido todo sentimento, veja, não tem mais sentimento, não sente mais nada, se entregaram à dissolução para com teimosia, que quer dizer avidez aí, teimosia, cometerem toda a impureza. Mas vós, que ele está falando para a igreja, não aprendestes assim a Cristo. Então Paulo está dizendo aos crentes em Éfeso que o pecado, ele enrijece o coração. O pecado, ele torna o pecador insensível. A pessoa não sente, atinge um grau, um nível de rebeldia tão alto que Deus fala, revela, se comunica, faz tanta coisa, mas ele, olha, está nem aí, porque perdeu o sentimento pelas coisas de Deus, não possui mais sensibilidade. Esse era o estado justamente da geração antediluviana. A insensibilidade nos dias de Noé, ela pode ser vista genericamente sobre alguns aspectos. O primeiro dele é no aspecto horizontal. Tem gente que é insensível na dimensão horizontal, que é essa dimensão aqui. Horizontalmente, a sensibilidade nos dias de Noé, ela pode ser identificada em Gênesis capítulo 6. Vamos lá para o texto, já que Jesus referiu-se a esta geração antediluviana como uma geração que se assemelha à geração do dia do arrebatamento. Então, quem quiser saber como estará o mundo no dia do arrebatamento, estude sobre o dilúvio. Quando Jesus faz alusão ao dilúvio, aquela geração é justamente para fazer esta associação, para que a gente possa identificar como estará a sociedade próximo do arrebatamento. Vamos ver se a gente está parecido com aquela sociedade, a gente como sociedade, não como igreja. Gênesis capítulo 6, versículo de número 5. 6 e 5 diz assim: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só o quê? Meus irmãos, será que nós estamos vivendo num tempo como este, onde as pessoas não pensam mais em Deus, está tão mergulhado no pecado que só pensa em coisas malignas, só no mal,
prostituição, prazeres isolados de necessidades e tantas outras coisas. Veja que o que o texto está mostrando é que, próximo do arrebatamento, a geração será uma geração insensível ao Espírito Santo. E o Senhor chega a dizer: o meu Espírito não contenderá mais com o homem. O que é contender? É o Espírito Santo convidando aquela geração ao arrependimento, e eles cada vez mais mergulhando no pecado. Era Deus criando oportunidades para eles se libertarem, mas eles cada vez mais mergulhavam no pecado. Chegou uma hora que Deus disse assim: o meu Espírito não vai estar insistindo com quem não quer nada. O meu Espírito não vai insistir em salvar quem não quer ser salvo. O meu Espírito não vai insistir falando com quem não quer dar ouvido a Ele. Isso fala justamente desse grupo de insensíveis. Esse grupo de insensíveis, eles são caracterizados primeiro por desvalorização dos princípios conjugal ou conjugais. O grupo insensível era um grupo que não valorizava os princípios do casamento. Veja que Jesus disse que eles casavam-se, davam-se em casamento. Jesus falou disso lá. Aí quando você vem para Gênesis, capítulo de número 4, Gênesis 4:19, por que Jesus disse isso? Aí você associa com Gênesis 4:19. Diz assim: e tomou Lameque para si o quê? Duas. O nome de uma era, e o nome da outra era. Então veja que aqui começou a se quebrar o princípio do casamento, o princípio da monogamia, o princípio que Deus estabeleceu. Deus, quando observa o homem, vê o homem com necessidades afetivas, sem correspondência, então Deus diz: não é bom que o homem esteja, não é bom que o homem esteja, far-lhe-ei uma adjuntora, para que ele corresponda. Deus não disse: far-lhe-ei duas adjuntoras. Deus disse: uma adjuntora. E quando Deus vai fazer, ele serra uma costela, para mostrar o princípio da monogamia. Em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 1, Paulo disse que por causa da prostituição, cada um tenha a sua, no singular, própria mulher, e cada uma tenha, no singular, o seu próprio marido. Quando Deus entrega a mulher ao homem, o homem diz: essa agora é osso do meu osso, carne da minha carne. Portanto deixará o homem pai e mãe, e se unirá, no singular, a sua mulher, não é as suas mulheres. Mas quando olhamos para a geração antediluviana, o princípio do casamento, o princípio monogâmico, começa a ser quebrado por Lameque. Ele começa agora a se envolver numa relação amorosa com duas mulheres, quem sabe até criando um triângulo amoroso. E o que Deus está dizendo é isso, é que quando Jesus estiver perto de voltar, as pessoas não estarão mais valorizando os princípios que Deus estabeleceu para o casamento, o princípio da monogamia. As pessoas vão querer viverem sem compromisso monogâmico. Então a desvalorização do casamento ou dos princípios conjugais, o casamento deixa de ser monogâmico para ser um casamento poligâmico. Homem casar com várias mulheres. Depois nós vemos outra característica desta geração insensível: a supervalorização, as novidades tecnológicas. Jesus disse: será como nos dias de Noé. Por quê? Nos dias de Noé, primeiro, aquela geração não valorizava os princípios conjugais. Segundo, seria a geração do arrebatamento
uma geração semelhante à geração antediluviana, porque a geração antediluviana era uma geração que concentrou a sua expectativa nas novidades da tecnologia. Quando começou a surgir os elementos tecnológicos, então aquela geração perdeu o foco com o céu e ficou preso na terra. Veja agora Gênesis capítulo 4, versículo 20 ao 22. Gênesis 4, 20 e 22. Diz assim: e Ada deu à luz a quem? A quem? A Jabal. E Ada deu à luz a Jabal. E este foi o quê? E este foi o pai dos que habitam em tenda. O camarada que criou tendas, casas, cabanas. Quer dizer, antes do dilúvio começou a surgir as novidades. Cabanas, casa, estabelecimento. Começou a surgir as novidades. Veja o versículo seguinte, 23. É isso aí? 21. E o nome do seu irmão era o quê? Este foi o pai de quê? Olha, antes do dilúvio as coisas começaram a surgir. Um inventou tenda, outro começou a inventar instrumento. Era uma época de avanço tecnológico. As pessoas estavam voltadas para as novidades da tecnologia da época. Versículo: e disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá: ouvi a minha voz, vós mulheres de Lameque, escutai a minha palavra. Por quê? Por quê? Por mim e um jovem por mim. Isso aqui é outra característica da sociedade antediluviana. Primeiro, uma sociedade que não valorizava casamento. Segundo, uma sociedade que estava preocupada com as novidades da tecnologia. Terceiro, uma sociedade que descartabilizava a fraternidade, o amor. O amor era descartável, ninguém dava importância para o amor fraternal, para a fraternidade. Camarada chegar a proclamar como se fosse uma vitória: eu matei um homem por causa disso e matei o outro porque pisou no meu pé. Irmãos, pisar no pé é um motivo para matar, tirar uma vida. O que é que Deus está mostrando? É que quando estiver perto do arrebatamento da igreja, a sociedade será uma sociedade que não se ama, uma sociedade voltada à vingança, ao ódio, ao crime. É por isso que Jesus fez a associação: assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. E o que houve nos dias de Noé? Uma sociedade que não valorizava casamento, uma sociedade que estava voltada às tecnologias. Será que hoje não é assim? As pessoas estão preocupadas com celular, televisão e só as coisas, a tecnologia, as novidades tecnológicas. Eu já vi até pastor dizer assim: a gente não tem que estar pregando o arrebatamento, tem que pregar a bênção aqui na terra. Eu fiquei olhando assim: eu sei que Deus abençoa aqui na terra, mas nós somos da terra? Nós somos da terra? Não, irmão, nós somos do céu. Eu não preciso pregar a bênção aqui na terra, porque eu sei que essa bênção vem quando o céu é prioridade para mim. Porque Jesus já disse: busque primeiro o reino dos céus e as demais coisas serão acrescentadas. Eu não preciso me preocupar com as coisas da terra quando tenho o céu como prioridade. Agora, quando eu tenho a terra como prioridade, dificilmente eu ganho o céu. Dificilmente eu ganho o céu. Então nós temos que pregar o céu, e a terra a gente deixa que Jesus vai abençoando, que Ele abençoa mesmo. Então, querido, falta de amor. Os homens se alegravam, se promoviam por praticar o mal. Tem lugares que só quem presta é quem não presta.
Parece uma contradição. Mas eu passei em lugares que parece que quanto mais o funcionário ele é pilantra, mais ele é valorizado naquela empresa. Quanto mais o cara é honesto, o povo persegue e quer tirar ele. Porque parece que só quem vale é quem não presta, no conceito da sociedade lá fora. Só quem vale é quem não presta. Mas esse é o quadro da sociedade que precede o arrebatamento. Isso mostra o grupo dos insensíveis, daqueles que não vão participar. Perda de identidade. Gênesis 6, versículo 1 e o 2. A Bíblia diz que os filhos de Deus se misturaram com os filhos dos homens. Os filhos de Deus ali não tem nada a ver com anjo e mulheres. É tanta coisa mitológica, irmãos, que se cria aí. Pessoas que pensam que anjos desceram e se relacionaram com mulher. Jesus já disse que anjo é assexuado. Anjos não possuem sexo. Anjos não possuem sexo. Anjos são assexuados. Não pode se relacionar. Jesus respondeu isso aos saduceus. Errais não conhecendo as Escrituras. Porque no céu nem se casam, nem se dão em casamento, serão como os anjos. Então esses filhos de Deus aqui são os descendentes de Sete, da boa linhagem. E os filhos dos homens aqui são os descendentes de Caim. E o que a Bíblia está mostrando é que as duas descendências se misturaram. Isso fala de perda de identidade. É o crente misturado com o não crente, se relacionando com o não crente, buscando relacionamento com o não crente, casamento com o não crente. Querido, se você é casado com o não crente e aceitou Jesus, a Bíblia manda você continuar com ele, você continuar com ela. Mas se você é crente e quer se casar, a Bíblia diz que a luz não tem comunhão com as trevas, e não se pode se unir a um jugo desigual. Esta é a verdade da Bíblia. Crente não pode se casar com não crente. E este princípio é um princípio divino, não é um princípio denominacional, é um princípio divino. Não se pode misturar. Mas sabe o que é que está acontecendo? As pessoas estão perdendo a identidade por causa das misturas. E Jesus está dizendo, próximo do arrebatamento, a sociedade vai estar misturada, crente, não crente, ninguém sabe mais o que é quem. Ninguém sabe mais quem é quem. Ninguém sabe quem é crente, quem não é. Quando deveria saber, porque a Bíblia diz, e outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio. Amém, meus irmãos? O crente ele tem que se destacar. Jesus disse, você é luz do mundo, você é sal da terra. Então o crente tem que se destacar. Mas só que próximo à vinda de Jesus vai haver uma mistura, que é o que nós estamos vendo aí, uma mistura. As pessoas não sabem o que são. Uma hora está na igreja, glória, glória, aleluia. No outro dia está no pagode, no forró, bodó. Entendeu? É, irmãos. E hoje virou moda ser crente, que os cantores mudando, está tudo aí. Eu sou evangélica, eu sou evangélico, querido, querida. Crente até Satanás é. A Bíblia diz que até os demônios são crentes. Agora salvo é quem experimenta o novo nascimento, é quem recebe transformação, é quem se arrepende dos seus pecados, é quem muda de vida. É quem muda de vida. Ser crente continua do mesmo jeito, fumando, se prostituindo, bebendo, farrando, mas é gospel, é cachaça gospel, é cerveja gospel, é música mudando a gospel. Que é isso? Quando Jesus voltar, ele vai dizer, fica com o teu gospel, porque aqui em cima tudo é sacro, tudo é santo, não tem nada gospel, é santo.
Porque as pessoas estão arrumando desculpa para pecar, irmãos. E querem amordaçar a voz da consciência. Aí acham que vindo para a igreja e chorando, se emocionando, vai para o céu. Não vai. Você está no grupo dos insensíveis. Deus está falando. E você fica brincando com a verdade. Mas a trombeta vai tocar. E quando a trombeta tocar, vai haver uma cisão. Deus vai mostrar quem é e quem não é. Quem vai ou quem não vai. Vai haver uma grande cisão nesta terra. Aleluia. Insensibilidade horizontal, no aspecto horizontal, mistura, perda de identidade. Tem gente que tem até vergonha de dizer que é crente. Tu é crente? Eu acho que eu sou. Irmãos, crente que não anda com a Bíblia, crente que não dá testemunho de crente, crente que já faz não sei quanto tempo trabalhando, ninguém sabe que ele é crente. O cara conta piada de mulher nua, ele é o primeiro a dar gargalhada. Essa é boa. Eita lá. Rapaz, tem outra aí, tem outra. Crente? Desse tipo. Até o diabo é crente. Porque ele gosta também de piada. Crente é diferente, irmãos. Crente, ele tem uma autoridade espiritual tão grande. Sem precisar de falar. Os caras estão contando piada na empresa. Quando ele chega, cala a boca aí que o irmão chegou. Respeito. É assim. Sabia? Cala a boca aí que o irmão é crente. Respeita ele, rapaz. Sabe por quê? Porque ele trata todo mundo educadamente. Fala de Jesus. Diz que Jesus não se agrada de piada, sem precisar ofender. Ele diz na empresa: meu amigo, eu gosto muito de tu, mas esse caminho aí não é muito bom não. Eu estou orando para Deus te tirar dele. Deus vai te tirar. Aí o cara, quando ouve uma palavra dessa, que vai contar a piada aí, chegou o irmão, ele já fica com medo. Ele já fica com medo. Com medo no sentido de respeito. Temor. Mas se o cara dá gargalhada, ele chama: ei, irmão, tem uma nova. Irmão, vem cá, tem uma nova. Irmão diz: qual é a boa? Te apruma, crente ruim. A boa é que Jesus vai voltar e tu vai ficar. Se continuar desse jeito. Faça a diferença, querido. Faça a diferença. A Bíblia diz que quando nós aceitamos Jesus, nós somos transportados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Nossa cultura é outra. Nossa forma de andar, de pensar, de vestir é outra. Lá em Bonança, um camarada que vivia nas drogas, aceitou Jesus. E eu acho interessante, irmão, até as crianças sabem que quem é crente é diferente. Sim ou não, irmão? Aí aquele camarada aceitou Jesus, mas não perdeu ainda o jeito de maconheiro. Ele aceitou Jesus e aí andava com a calça lá embaixo das nádegas. Lembra que parece que virou moda andar com a calça toda afogada lá embaixo? E ele andava todo... E lá vai ele com a Biblinha para o ciclo de oração, desse jeito. Todo reimando. Aí um menino correu atrás dele e disse assim: ei, tu não é crente? Ele disse: e então, meu irmão? Aí o menino disse: e por que tu anda assim? Anda direito, rapaz. Deus usou a criança para doutrinar aquele camarada. Ele ficou com tanta vergonha que no instante ele se aprumou e saiu. Irmão. Crente anda direito. Tem gente que é crente e ainda quer estar na gira, quer estar todo... Aí, fera, chega batendo, aí, doido. Na escola, no trabalho, chega batendo doido. Quem vai te respeitar? Quem vai te honrar como crente? Faça isso não, meu irmão. Você está envergonhando o seu rei. Você está envergonhando o seu rei, aquele que morreu por ti, que não teve vergonha de morrer publicamente, abrir os braços para te aceitar do jeito que tu estava. Agora aceita ele do jeito que ele quer. Se ele não teve vergonha de te aceitar do jeito que tu estava, bebo, prostituto, todo mal amanhado, ele te aceitou.
Agora Ele está te dizendo: me aceita do jeito que eu quero você santo, eu quero você diferente, eu quero você sincero, eu quero você honrando o meu nome. Aceite Ele. Uma vez perguntaram a Billy Graham: por que eu tenho que aceitar Jesus e levantar a mão e ir lá para frente? Aí Billy Graham disse assim: porque Ele não morreu escondido por você, Ele morreu em público. Aceite Ele em público, honre Ele em público, pois Ele não teve vergonha de morrer por você. Porque tem crente que parece mais agente secreto. A Bíblia dele é tão pequenininha que cabe no bolso assim, ó. Tum. Aí ele sai com a Bíblia assim, a mão abanando, quando chega na igreja ali. E agora se criou a Bíblia do celular, que eu não estou dizendo que é pecado, mas é uma Bíblia meio suspeita, que ela só vale enquanto tem carga. Se descarregar o celular, tu fica sem Bíblia, soldado. Anda com a Bíblia de verdade assim, aqui não descarrega nunca. Anda com essa aqui, eu quero ver descarregar, nem precisa de carregador. Entendeu? Mas essa Bíblia de celular, não, tô com a Bíblia. Não é pecado não. Mas fica sabendo que tua Bíblia só dura enquanto tu tem carga aí no celular. Se descarregar, tu vai ficar no culto sem Bíblia. Eu gosto das coisas tradicional. Preserva mais. Todos em pé, meus irmãos.